Conhecimento e relacionamento. Mais uma galera. vez, você que está acompanhando já sabe, a gente está aqui no Conexão WK. Esse evento maravilhoso, né? Os últimos episódios todos foram recheados de muito conteúdo graças a essa parceria. Obrigado, WK Sistemas e toda a equipe aí por nos proporcionarem estar aqui trazendo essas informações para vocês. Inclusive agora tá rolando 3 palestras aqui. Simultâneas. E, cara, um silêncio, né, cara? Só fone de ouvido. Só galera. fone de ouvido. É isso aí. Sensacional. Para você que está aí, nunca se esqueça, no empreendedc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. E vamos agradecer os nossos patrocinadores Bora lá, rapidamente. Você que já acompanha já sabe, Arte Pro Comunicação Visual há 15 anos no mercado, atualizando a sua comunicação. Formento Playgrounds para todo o Brasil. Outbound Pro, uma ferramenta que gera leads B2B e tem um CRM integrado para o seu time comercial. E vendeu W1 Capital, escritório vinculado da XP Investimentos, né, João? É isso aí. A Ótica Varela oferece EPIs personalizados para os seus colaboradores. Japão Sony Escritórios, tem 34 anos, espaços que conectam. Sicredi, não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar. SSA Materiais Elétricos, distribuidora e gestão de obras. Fernando Construções, há 12 anos, a sua casa de alto padrão no Vale Europeu, aqui em Santa Catarina, é com o Fernando. A Jovem Pan Blumenau, Agência Áurea, Madrugadão Lanches e Dona Ana Restaurante são os nossos apoiadores. E aí tem a parceria aí também, né, e João? em especial, claro, agradecer a TV Gaspar, que está fazendo as gravações aqui no evento, e a WK por estarmos no Conexão WK. Especialmente. Feito o jabá, feito os reclames do Plim Plim, estamos aqui com a fera que acabou de sair do palco, cara. Tá aquecido aí. Um cara que, até vou pegar o currículo aqui para ler, né? Consultor e palestrante internacional, ex-diretor da HSM Educação Corporativa e professor pesquisador da Fundação Dom Cabral, com 14 livros publicados, dezenas de artigos, veio falar sobre liderança e inovação, mas principalmente dominando a inteligência artificial para transformar a liderança e a inovação. Seja bem-vindo, Luiz Lobão, ao Empreendedor-Cast. Muito obrigado. Ou melhor, Lobão, né? Lobão, muito obrigado, João Paulo, muito obrigado, Felipe. E eu até brinquei com a turma, né? Mais uma palestra de IA, né? E porque é o tema do momento, né? Você abre as suas redes sociais, você vê as propostas de treinamento, parece que o mundo se resume ao IA, né? E faz um pouco de sentido porque nós estamos aí diante de uma grande transformação que poderia ser equiparado, né, se a gente olhar um pouco mais atrás, à invenção da energia elétrica e talvez mais recentemente da internet. É uma transformação tão grande e tão disruptiva que principalmente empresas, líderes, gestores ou profissionais autônomos vão precisar lidar com essa ferramenta. Então o objetivo da nossa conversa não era falar quão impactante, mas como desenhar uma jornada onde você pode mexer no seu modelo de negócio e pode construir vantagens para que você obtenha, né, laboralidade, né, porque a ideia, às vezes, de emprego já ficou para trás. Legal. E o que para ti difere a laboralidade do emprego? A laboralidade é a capacidade de criar renda sem necessidade de você ter um vínculo de carteira. Então, quando a gente olha economicamente, né, o ciclo econômico ele tinha uma lógica. Eu preciso criar emprego e renda para depois eu gerar um acesso a fontes de empréstimo de recursos para que eu acelere consumo e isso gera crescimento econômico. Até nesse próprio desenho sai de fora a ideia de emprego da carteira assinada e a possibilidade de você criar renda. Então, o youtuber cria renda sem carteira assinada, o influenciador cria renda. Eu, por exemplo, eu faço algumas atividades, eu tenho uma designer das capas do meu livro que mora na África do Sul. Eu nunca conversei com ela pessoalmente. Eu entro numa plataforma, loucura, né, cara? mando o meu material para ela e ela está inserida na economia criativa e ela fez 14 capas para mim nos últimos anos, simplesmente sem eu a conhecer. E ela nem fala português, tá, gente? Que é a coisa mais interessante do mundo. É uma loucura, né? E esse negócio de assistente virtual já é uma coisa, assim, desse contato através da internet com pessoas para prestação de serviço já é uma coisa antiga no mundo, né? Nos Estados Unidos, pô, né, assistente virtual é uma coisa do final da década de 90. Não é? Mas voltando, invenção do e-mail, né? A laboralidade vai ser essa sua capacidade de aonde você estiver, porque como era no passado, né, João?
as pessoas tinham que ir a um grande centro, arrumar um emprego para serem bem-sucedidas, ou trabalhar numa grande empresa para ter uma carreira. Hoje, se você tiver uma internet, tiver um computador, de onde você tiver, se você tiver uma competência, um conteúdo, você consegue vender e consegue gerar riqueza, consegue gerar valor aonde você está. Então a gente democratizou o conhecimento e democratizamos as oportunidades de crescimento pessoal. Né? É uma revolução. É uma revolução tremenda. Falando de empresas, né? Aonde a inteligência, como a inteligência artificial pode mudar na liderança, né? Que pode agregar na liderança? Bem, primeiro, né, Felipe, na capacidade de análise. Né? A gente ainda toma muita decisão de forma empírica ou no feeling. Né? Até porque quando você começa... A gente falou sobre governança aqui, de verdade, a gente, desculpa, para complementar para um parênteses, de verdade, o empresário brasileiro, ele é muito informal. Exatamente. Mas não quer dizer que o feeling não seja importante, porque o feeling, na verdade, é um processamento inconsciente de tudo aquilo que você já passou na vida, das suas percepções de coisas que você leu, e que, de uma forma não racional, você processa muito rapidamente. Então, por exemplo, às vezes me pedem para fazer avaliação, né, de empresas. O cara faz o pitching, eu olho para ele e falo, isso não vai dar certo. Aí ele fala assim, mas me explica. Não, explicar demora mais um pouquinho, porque você quer uma resposta racional. Eu, no meu feeling, eu cruzei um monte de coisa que eu não sei saber de onde, de uma experiência que eu tenho, e eu acho que se isso... Eu não sou uma inteligência artificial para te explicar, né? Explicar. Agora, se você quiser uma resposta racional, provavelmente ela vai chegar mais próximo a uma resposta para você e ela vai ser imprecisa. Mas o fato é que o feeling é importante. Agora, como é que eu consigo, na questão do líder, e aí o que é legal na inteligência artificial, que antes você precisava ligar para o pessoal do TI para ele montar um BI, precisava ligar para o pessoal do TI para ele montar um relatório, precisava ter um especialista em estatística para fazer um projeto de análise. Hoje, você conversando, que é a ideia da inteligência generativa, você sem nenhum conhecimento de programação, você tem respostas muito mais precisas e por aproximação. Sim. E que talvez venha uma crítica que fazem a IA, né? Por exemplo, porque ela é imprecisa, ela tem muitos dados errados. Né? A gente ouve muito isso, né, João Paulo? Mas é porque as pessoas ainda não entenderam que nós temos hoje duas formas de obter informação quanto tecnologia. Quando você quer uma informação precisa, é um search, uma pesquisa. Então, eu quero saber a distância de Gaspar a Blumenau. Não vai perguntar isso no chat GPT. Ele não vai te responder com nível de precisão. Pergunta isso no Google. Ele vai te dar um mapa, vai te dar a melhor rota, ainda vai dizer onde está o trânsito muito mais atualizado, né? Mais atualizado. O chat GPT ele tem um conceito de NORA. NORA. No one right answer. Não tem uma resposta certa. Ele foi programado para te dar a informação mais precisa que ele conseguir. Então, por exemplo, se o nível de informação que você fez, o seu prompt, o seu contexto, gera ele a capacidade de dar uma resposta com 5% de precisão, provavelmente para você vai parecer errado, mas é a resposta mais precisa que ele conseguiu. Então, se você quer uma resposta precisa, é um search. Se você quer uma interpretação, uma análise baseada em contexto, você pode usar o ChatGPT, porque ele vai cruzar um monte de informação e vai trazer, por aproximação estatística, aquela melhor resposta que você fez. Então, de novo, não é martelo e nem todo o problema é prego. Então, a gente tem que saber qual a ferramenta mais adequada para usar no seu dia a dia. E o ChatGPT é uma ferramenta. Nós tivemos a oportunidade de mostrar aqui uma série de outras ferramentas mais adequadas para o ambiente acadêmico, mais adequado para a construção de modelagens de negócio, apresentação. Hoje, inclusive, tem inteligência artificial, você baixa um livro inteiro e você pode discutir com ele, você escolhe que tipo de interlocução, que nível de interlocutor você quer para debater o livro com ele. Cara, eu
eu fiz um prompt no GPT de um filósofo que me é muito, muito querido, uma pessoa que é uma inspiração para mim, já falecido. E eu promptei ele ao máximo para que ele se assemelhasse ao que ele tinha de conhecimento acerca daquela pessoa, sobre a obra daquela pessoa e tal. E para ter um bate-papo. Sabe? Agora vamos conversar como se fosse eu sendo eu e você sendo ele. E é surreal. É surreal, assim. Até para pedir conselho, né? O que você, no caso, o filósofo, pensaria de tal coisa? Aí, obviamente, que imagino que ela faça uma análise com tudo que é escrito sobre essa pessoa e tal. Mas é surreal, assim, o nível de possibilidades, assim, né? E aí onde está o ponto? A pergunta passa a ser mais importante. As pessoas acham que o ChatGPT ele vai responder tudo. Ele vai responder quem tem a capacidade de formular o melhor prompt, a melhor questão. E para você formular a primeira questão, você tem que estar muito bem preparado. Eu falo que alguém que quer entrar nesse mundo, pelo menos tem que desenvolver um hábito de leitura diária, porque a leitura ele te dá dois benefícios enormes, né? Ele te dá a capacidade de aumentar vocabulário e conhecimento, mas ele te dá um outro que é a capacidade de gerar imaginação. Só a leitura você consegue se transportar para um universo da imaginação. Sim. Então, se você assiste um vídeo, você pode ter entretenimento, pode ter informação no YouTube, mas você não tem capacidade de imaginação, porque tá ali, tá direto. Isso. O livro te força a criar um contexto que você constrói, e é sempre aquela máxima, né? Poxa, eu vi o vídeo, eu vi o filme, mas Nunca o livro é chega no menor. Mas o livro é menor porque a sua capacidade de construir, imaginar é maior. Então, as pessoas que querem entrar nesse mundo têm que conhecer a ferramenta, mas elas têm que aprender cada vez mais e ter muito mais conteúdo para poder extrair da ferramenta as melhores respostas. Se você não faz isso, né, João? É a mesma coisa que você entrar na biblioteca e falar assim, puxa, eu quero o melhor livro. Você vai rodar, não vai sair de lá sem nenhum livro e provavelmente só com fotos da biblioteca, né? Então você não aprendeu nada. Exatamente. Né? Esse negócio de fazer pergunta é muito interessante porque as pessoas, hoje a gente percebe, óbvio, eu não quero generalizar porque tem muito profissional competente, mas não sei se já ouviu falar do estudo de Milgram. Não, tem até um filme sobre isso. isso. É um experimento que foi feito de fato com algumas pessoas, onde tinha uma pessoa levando choque e uma pessoa dando choque. Ok. E a pessoa que estava dando choque, não havia nada que obrigasse ela a fazer, havia só a formalidade do teste. A pessoa que estava levando choque não estava levando choque de verdade, era uma mentira. Mas as pessoas que estavam apertando o botão para dar o choque, ela foi até o grau mais alto de choque, sem nada que a obrigasse. Não tinha ninguém apontando uma arma, só havia uma regra pré-estabelecida. Você vai sentar ali, você vai fazer o que o comando disser para fazer. Então, basicamente é o seguinte, cara, que o ser humano faz coisas. Foi feito esse estudo até por causa do nazismo, né? Por causa do que os soldados aconteceu lá e tal, com base na cadeia de comando. O cara estava executando uma ordem, digamos assim, né? E não parou para questionar a ordem. Pô, tem que matar alguém, tipo, sabe? E isso, de fato, há uma lobotomização das pessoas, né? Um emburrecimento. Sim. As pessoas não questionam mais, né? Então, essa capacidade de desenvolver perguntas é uma soft skill tão fundamental, não só para IA. Não sei se o senhor concorda, essa é a pergunta. Sim, não. Eu digo o seguinte, hoje, o que movimenta, né, é a capacidade das perguntas poderosas. Eu tenho um grande amigo, o Salib, ele fala o seguinte, olha, resposta todo mundo tem, mas a capacidade de fazer a pergunta correta muda tudo. Porque a pergunta, ela te força a tentar criar uma nova visão sobre algo. Eu abri o evento hoje falando o seguinte, né? Há uns 15 anos atrás, eu fui num evento de tecnologia e o palestrante falou, olha, a tecnologia vai ser tão importante que porteiro de prédio vai ter que saber de tecnologia. Eu ri. Não tem mais rir. Porque o que porteiro de prédio, não estou...
minimizando a importância da classe, tá, gente? Mas ele vai abrir um portão, né? Ele vai atender um telefone, vai ligar, vai liberar, é isso que ele vai fazer, né? Se a gente olha hoje o porteiro do prédio, primeiro, ele não está mais no prédio, ele está numa central e ele normalmente está pilotando 10, 15, 20 prédios, todos eles com controle de câmera, IA e administrando. Então ele precisa conhecer Dominar. muito de tecnologia. Só que a gente pega uma situação hoje que, pelo modelo que a gente tem, e quando fala o seguinte, a IA vai mudar tudo. Assim, mas como mudar tudo? Você não consegue entender toda a transformação possível que essa IA pode fazer, porque a gente está preso no paradigma das profissões atuais, na forma que a sociedade se organiza. Mas quando você consegue entender as mudanças que estão por vir, às vezes é assustador. Tá, Felipe? É assustador. Lobão, você é especialista em liderança, né? Uhum. Entende muito do tema. Aqui no podcast a gente teve a graça de entrevistar grandes líderes aí, pessoas que são quase 200 episódios, então já tem bastante gente aí. Legal. Né? Aham. E obviamente que não é uma receita de bolo, né? Cada história é uma história. A gente teve a graça de ter acesso a essas histórias e modelar elas e a nossa audiência também. Mas a pergunta que eu sempre me faço é se a liderança ela é algo desenvolvível, né? Expressão meio estranha, mas se você pode desenvolver a liderança, né? E se isso é possível, na tua opinião, quais seriam os principais pontos de atenção para quem quer se desenvolver enquanto líder? Ótimo. Tem sempre as duas vertentes, né? Tem os líderes natos, né? E é até interessante, eu vi um estudo recentemente que crianças expostas desde cedo a comandar ou acompanhar o pai, e parece bobagem, mas isso acontece muito dentro das fazendas, no campo. É verdade. Eles se desenvolvem muito rapidamente como líderes, porque eles entendem, porque precisa o resultado ser feito não por eles, mas o resultado através das pessoas. Então, crianças que são expostas a esta discussão, de certa forma um conflito, né, onde elas precisam dar ordem, elas precisam obter o resultado através de pessoas, naturalmente elas se desenvolvem como líderes. Inclusive eu tenho um amigo Red Hunter, que a preferência dele é buscar histórias de pessoas, não em grandes universidades, com grandes estudos, mas com histórias de passagem por movimentos de igreja, movimentos na sociedade, Legal. liderança em DA, foram fazendeiros, ou seja, eles construíram uma história de liderança. Para ter uma ideia... My history. Para ter uma ideia, eu estive ano passado em Stanford, né, a gente estava discutindo como é que estão sendo os critérios, né, de admissão dos novos MBAs. Eles tiraram o GMAT, que é aquela prova de conhecimento matemático e de racionalidade, e estão considerando a história desta liderança das pessoas para primeiro requisito de entrada em Stanford. Caramba. A história da pessoa. Mas aí vem uma questão, perguntando sobre esse caso específico de Stanford. Não fica subjetivo? Não, porque você pode provar que você foi um líder, você foi um presidente de diretório acadêmico. Deve ter um 0 a 10 para tópicos específicos. E comprovados, né? Você exerceu na sua comunidade uma liderança, que é o que a gente está, primeiro ponto, é o seguinte, às vezes a liderança é nata, porque a pergunta é, pode ser desenvolvido? A liderança, às vezes, tem pessoas que têm essa pegada, é nata, às vezes o ambiente que elas estão expostas desenvolveu isso mais rapidamente, primeiro ponto. O segundo, sim, ela pode ser desenvolvida, ela precisa ter disciplina por parte da pessoa que gostaria, porque tem pessoas que têm dificuldade com a gente, tem dificuldade de empatia, tem dificuldade de dar feedback. Então, quando você percebe que a liderança é desenvolvido, tem técnica para isso,
precisa do lado da pessoa que quer se desenvolver uma certa disciplina, porque ele vai operar no que a gente chama, não numa zona de competência, que é um comportamento ajustado. Então isso pode gerar um estresse em determinado momento, porque ele está tentando fazer algo que normalmente ele não faz com naturalidade, mas ele pode ser levado a isso. Ele não pode ser exposto muito, porque às vezes pode gerar um burnout, pode gerar uma crise de ansiedade. Sim. Você precisa falar em público, eu sou muito tímido, eu não quero falar em público. Isso pode gerando disparo, mas é possível sim, bons líderes podem ser desenvolvidos. Tá? Existe óbvio que como mais ou menos, não tem receita de bolo, mas existe algumas skills que tu recomenda serem as mais importantes? Tipo, oratória. Sim, sempre, primeiro, sempre soft skills, né? A capacidade de uma comunicação assertiva, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de aprender, a capacidade de escuta ativa. Então são pequenos elementos. Ariano Suassuna, se não me engano, falava da importância da escutatória. Exatamente. Que a gente fala da oratória, mas da escutatória. E ele brincava, né? A gente tem que a teoria do sirifante, né? Boca de siri, orelha de elefante. Essa é boa. Essa é muito boa. Sabe que ouvir, para mim, para o Felipe, foi um desafio, porque ambos somos influentes, somos pessoas que gostam de se posicionar, né? E quando a gente começou a gravar, a gente foi sentindo isso, porque eu e ele, a gente tinha que se respeitar e a gente está aqui para te ouvir, não está aqui para a gente falar. É óbvio que como não é uma entrevista, é um bate-papo, naturalmente vai surgir interpelações e movimentos, nós como que eu estou fazendo agora, né? Natural. Mas a gente foi obrigado, né, Felipe? A gente se desenvolveu muito na parte de escutatória, né? Exatamente. E, cara, isso acho que talvez seja o maior, assim, o que mais valeu a pena para nós, assim, foi isso. Nos transformamos em sirifantes. Porque a nossa, quando a gente fala que a gente está ouvindo, se você parar para pensar mesmo, né, quando você toma consciência, às vezes quando você está falando, eu não estou te ouvindo, eu estou elaborando a minha resposta para parecer o mais inteligente possível na minha resposta seguinte. Só que eu preciso te dar atenção, porque se eu não te der atenção, eu não vou conseguir elaborar, né, o que eu preciso construir, que é a sua pergunta, né? E às vezes não tem uma resposta, e essa nova forma, né, de você se comunicar, dando atenção, ouvindo de uma maneira sincera, né, olhando no olho, percebendo, porque a gente não ouve só com a boca, né, ou com os ouvidos, a boca de quem fala. Você também tem que perceber o body language, né? Porque eu falo assim, eu estou muito tranquilo. Vocês podem falar o que vocês quiserem, né? Eu estou aqui para poder responder o que vocês quiserem. Então é um contexto, né? A leitura. Pega aí, galera. Pega essa, tá? Eu assisti. Tem muita gente que não e na comunicação tem muito daquilo do não é sobre o que você falou, não é sobre o que você está falando, mas sim sobre como a pessoa está te entendendo, né? Você tem que comunicar de maneira a que aquela pessoa seja capaz de compreender aquilo que você está colocando. Isso é muito importante da liderança, né? Tem até uma técnica, tu falou de escutar ou com atenção antes de interpelar, antes de responder, justamente para que você possa, de fato, digerir o que a pessoa diz. Tem uma técnica que eu vi esses tempos aí, que é justamente você dar uma pausa. As grandes lideranças, né? Elas, enquanto estão num diálogo, numa conversa, numa entrevista, se faz uma pergunta, agora eu vou falar. Ele dá a pausa para quê? Essa pausa inconscientemente, de acordo com os estudos que foram apresentados no que eu tive acesso, ela gera no outro um sentimento de não, ele realmente me ouviu. Exatamente. Tá ligado? Não, esse é um negócio. E a gente tem hoje, a sociedade, parece que você falar que não sabe ou não ouviu falar, parece que você está desatualizado ou menos inteligente. Né? E eu me lido com muitas pessoas, né, e gente de todas as áreas, é impossível você estar 100% atualizado. Mas se você tiver uma humildade intelectual, no sentido de que é um dos perfis do líder, primeiro, né? Desculpa, um parênteses meio rápido. O primeiro capítulo no livro que eu estou me ousando escrever
sobre honestidade intelectual. É isso aí. Honestidade e humildade, né? Porque humildade é o seguinte, olha, você me perguntou, você conhece? Eu falei, não. Se a gente tivesse em vez do café, tivesse tomando um vinho, você fala assim, pode me contar um pouquinho mais sobre isso? Mas não é o contar, eu quero, se eu me permitir aprender com você, provavelmente eu vou poder articular dentro do meu conhecimento e te devolver, não um ponto de vista, mas uma construção conjunta. As pessoas têm muito pontos de vistas e isso talvez tenha gerado muita polarização, porque ninguém está ouvindo ninguém. Eu tenho o meu ponto de vista. E um ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto, né? Você não tem nenhum conceito por volta que te... E as redes sociais vão te manipulando, porque isso existe, né? O que a gente chama viés de confirmação, que quanto mais você se aprofunda num conceito, a rede social entende uma audiência dentro daquele conceito e acaba te bombardeando com os conceitos que são próximos que você pensa, porque eu gosto de ouvir. E aí o seu viés de O confirmação algoritmo te bota numa bolha. te bota na bolha. E a gente vê o tempo inteiro na bolha. Cara, isso é muito interessante, porque se a gente parte para o campo filosófico, e eu já sou mais dessa turma do filosófico, Aham. o Felipe é mais da turma da prática, a gente percebe que, de fato, as pessoas elas se prendem às suas opiniões, de fato se ofendem até por opiniões, Aham. né? E hoje é muito difícil você falar sobre verdade, sobre fatos. Aham. São conversas difíceis, né? Sim. Vários temas polêmicos que se a gente parasse para observar os fatos, mas justamente por quê? Por causa da relativização de tudo, né? Aham. As pessoas não conseguem mais admitir que a verdade existe e ela está linkada aos fatos. Sim, exato. Aham. Né? É muito complexo, é uma discussão que se torna polêmica a partir do momento que as pessoas se permitem a tomar as suas opiniões para si como verdades, né? Aham. E aí tu começa a ofender pessoas porque tu tá dizendo que, sei lá, o rei tá nu, né? Exatamente. Não, e a gente está num modelo onde as pessoas querem receitas prontas, querem respostas rápidas, né? Então, nós estamos cheios de programas aí, né? Aprenda os 10 passos para ficar milionário, né? Seja feliz em 5 etapas, né? 7 hábitos das pessoas extremamente eficientes. Depois, eu acho que o Stephen Covey achou que faltou mais o 8º hábito para você se tornar mais efetivo do que os demais. E as pessoas estão perdendo a capacidade de pensar, né? Capacidade de ler, porque é uma preguiça mental nisso, de processar, de construir. Tem um pouco a ver com o Milgram, lembra? Tem, mas e assim, há inclusive uma proliferação de cursos de receitas mágicas, né? E que, na verdade, vão deixando as pessoas ansiosas e cada vez mais frustradas, porque eles idealizam um mundo que não terão, compram uma receita mágica que não é aplicável e perde a capacidade da crítica. Eu estou dizendo isso, eu comecei recentemente, eu estou com 56 anos e comecei o meu doutorado esse ano. Então, que legal. Ainda vou mais 4 anos aí estudando. Qual né? que é O meu tema é na área de ecossistemas de negócio. Eu acabei de voltar, o objetivo foi, eu fiquei um tempo na China, voltei e vi que há uma mudança tão radical em modelos de negócio, que inclui os famosos super apps dos ecossistemas, e que há necessidade de montar um modelo de governança em volta disso. Logicamente, quando a gente fala do ecossistema, a gente vê conexões tecnológicas, jornadas e relações muito íntimas de sinergia 2 mais 2 igual a 5, né? Só para a gente entender o conceito, né? A ideia do ecossistema é aumentar o PIB do ecossistema. E a baixa profundidade. Então, você pergunta de ecossistema, o cara vai falar, pô, tem o Alibaba, tem o Alipay, tem o Magazine Luiza. Tá, mas vamos discutir como é que isso é formado. Eu não estou querendo discutir o exemplo que o ecossistema funciona. Como é que forma o ecossistema? E aí eu estou tendo a oportunidade de alguma coisa que eu deixei um pouquinho no passado, né, na minha época de mestrado, de voltar aos artigos acadêmicos, a pesquisa aplicada. Sim. Porque tem muita coisa que só a experiência é importante, mas a experiência vendida como uma fórmula mágica, sem contexto de pesquisa aplicada,
você corre o risco de dar muito errado. Então, É que nem ir pelo feeling e não olhar os dados. exatamente. Então, assim, está sendo um exercício fantástico, tá, meus amigos, assim, de voltar a ler coisas onde pessoas se dedicaram para trazer conhecimento de alto nível, né, para a discussão das empresas. Né? A gente foi aqui para o mundo conceitual, né? Aham. E a gente poderia tentar trazer algo mais concreto. Bora. Posso chamar de professor, talvez? Professor, Lobão, o professor amigo, aqui- mineirinho. O professor já comeu um pão de queijo. Já tomando café, do jeito que o mineiro gosta. Conversa em volta da comida. O professor aqui é consultor de empresa, já atuou em diversas áreas e tal. Mais recentemente, tem algum case, algum caso concreto que a gente pudesse trazer, que quiser citar nomes, pode citar, de uso de inteligência artificial no desenvolvimento da liderança e nos processos de inovação de alguma organização que o senhor participou? Sim, tem coisas menores, né? Hoje a gente tem usado IA para poder basicamente melhorar a produtividade e criar jornadas de desenvolvimento personalizadas. Tá? Isso é o mais comum. Usar inteligência artificial em chatbot para responder clientes. Algo muito comum. Talvez o caso que eu vou trazer mais, que eu vivi, que eu achei mais interessante, foi no laboratório de realidade virtual Stanford. Nós estivemos lá. Imagino, deve ter sido uma loucura. Primeiro que, assim, o laboratório, só para vocês entenderem, o piso, ele tem um movimento. Ele tem 380 caixas de som surround em volta. E aí a gente colocou um óculos de realidade virtual. Meu Deus. Quer dizer, eu estava em Stanford, eu estava consciente do que eu ia fazer e eu tinha uma instrução. O professor falou, você vai colocar um óculos, nós vamos simular um terremoto, vai aparecer uma mesa na sua frente, o seu papel é entrar debaixo da mesa. Mole. Deixa que o mineiro faz. Racionalmente. Está tudo racional, está tudo sob controle. Não tem nada aqui que vai me pegar. Ainda tinha 40 pessoas olhando. Eu falei, eu ainda vou sair de bonito nessa brincadeira, né? Caí 5 vezes antes de chegar. A mesa, ela existia também ou ela estava só virtual? Só virtual. Bem, resumindo nessa história, né? Ele mostrou isso. Aí falou o seguinte, olha, provavelmente na 6ª ou 7ª, em média, você vai conseguir. Você vai conseguir trabalhar o ambiente e chegar lá. O que ele quis mostrar? Que essa capacidade de gerar imagens processadas e que mudam a todo o tempo, em função dos seus estímulos, machine learning, hoje é uma tecnologia que eles, em Stanford, estão usando para treinar os SEALs. Então, em vez de colocar... Professor, assim, só fazer um comentário, o senhor fez um boom na minha cabeça tão grande aqui, e acho que é o 40º boom aqui dos... Quero agradecer, pode continuar, obrigado. E eles estão usando essa tecnologia, depois do ataque de 11 de setembro, para treinar bombeiros. Então, eu não preciso colocar o cara descendo o rapel, eu coloco ele virtualmente, primeiro exposto a situações de risco, até ele se acostumar com as situações de risco, os SEALs acostumar em situação de risco. Eles estão usando a IA empática com a realidade virtual para tratar traumas. Pessoas que têm medo de aranha, pessoas que não entram no avião, pessoas que passaram por um problema de agressão sexual. Eles estão trabalhando, mostrando reações a pessoas que às vezes ofendem ou tratam de uma maneira pejorativa e até discriminatória reações. E mais recentemente aqui no Brasil, na Deloitte, eu fui numa sala de guerra onde a gente fez uma reunião de conselho, todo mundo de óculos. Numa reunião, a gente estava em reunião, todo mundo conversando, aquele negócio todo, entra o diretor de TI e fala assim, fomos invadidos. O que nós vamos fazer? Vazão. Né? E aí o pessoal, eles querem 6 bitcoins de resgate. Baratinho. Não, vamos pagar, isso é impossível, não sei o que e tal.
passa meia hora, eles divulgam os primeiros dados da empresa, vazam e a gente começa a ter processo relacionado, né, à imagem, à reputação, jornalista na porta, pessoal gritando, aquele negócio todo. E aí você vai, e cada decisão nossa que a gente ia tomando, a gente conseguia ver a resposta, mas o interessante, a IA percebia, até pelas nossas pupilas, porque tinha um exame, quais eram as nossas reações e qual a nossa... Teve conselheiro que paralisou, ele não sabia o que fazer. E aí mostrava o gráfico o seguinte, ele não sabe o que fazer, ele está... Então, o mundo é tão grande, gente, o mundo é tão grande que se a gente olhar hoje a realidade mista, o médico operando, na hora que ele for cortar uma veia, se ele for cortar errado, a IA vai falar com ele, cara, não é aí não, você vai matar esse paciente. Corta um pouquinho mais para o lado. Ou você está num nível de tremedeira que você não está pronto para operar. Então nós estamos falando de porteiro que precisava usar a internet, que a gente ainda não sabe qual é o potencial de uso. Agora, o que eu posso deixar vocês bem tranquilos, ela está mais para o homem de aço do que para o exterminador do futuro. Ufa. Então tá. Tem que ter um botão stop só para garantir. Vai ter. Professor, só agradecer rapidamente nossos patrocinadores aqui. Arte Pro Comunicação Visual, há 15 anos no mercado, atendendo aí, deixando seu negócio cada vez mais bonito. Formento Playgrounds para todo o Brasil. Outbound Pro, uma ferramenta que gera leads B2B para você e tem um CRM integrado. E vendeu W1 Capital, escritório vinculado a XP Investimentos. Ótica Varela são EPIs para os seus colaboradores. Ponsone Escritórios, 34 anos, espaços que conectam. Sicredi, não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar. SSA Materiais Elétricos. E Fernando Construções, sua casa de alto padrão aqui no Vale Europeu. Jovem Pan Blumenau, Agência Áurea, Madrugadão Lanche e Dona Ana Restaurantes, parceiros, apoiadores. Obrigado a todos os patrocinadores e apoiadores. E claro, no evento aqui a gente agradece a WK e a TV Gaspar, pela parceria aí para a gente poder estar produzindo esse conteúdo de qualidade de áudio e vídeo, mas também agradecer ao Lobão que está aqui com a gente, trazendo a qualidade do conteúdo. Lobão. Caramba, estou impressionado. Professor. Assim, demais. Professor, a IA vai... O senhor já disse que não, mas falando sério, assim, sem brincadeira, falando sobre pós-trabalho, o que o senhor viu lá, o que o senhor teve acesso, o que o senhor percebe nas empresas. A gente tem um case próximo aqui de um sócio nosso, que ele atua na área de tecnologia, ele reduziu em 80% a carga horária, o tempo que ele se dedicava ao trabalho, com o uso de inteligência artificial, para análise de relatórios e tal. Ele trabalha como gerente de projetos numa área de TI, e enquanto PJ e tal, enfim. E isso para mim foi muito impactante, essa informação, porque eu disse para ele, então quer dizer que agora tu vai poder abarcar mais atividades, mais clientes, digamos assim, daqui a pouco eliminando pós-trabalho, pessoas que não chegaram nessa eficiência com o uso dos prompts, porque ele já estava promptando a inteligência artificial quando a gente nem sabia o que era promptar, sabe? Então ele é esse cara aí. A pergunta é, o senhor acha que ao longo prazo aí, vamos falar assim, num prazo de 2, 3 anos e num prazo de 10 anos, assim. Obviamente que as profissões vão mudar, mas essa história de renda universal, essa história de desemprego, o senhor acha que a gente vai chegar a viver? Vamos, me dê 2 minutos para eu poder elaborar, porque talvez a resposta simples e errada pode ser dada, né? Há 5 anos atrás, ainda na Fundação Dom Cabral, eu desenvolvi um projeto com uma grande empresa de celulose, e a gente criou uma cooperativa de catadores de lixo, com o objetivo de criar renda e reduzir o impacto do papel na cidade. E aí ficamos muito orgulhosos que com a coleta seletiva você podia criar um produto que era um papel reciclado, que inclusive era vendido mais caro no mercado. Eu saí com esse projeto debaixo do braço, fui apresentar no Chile, na Sociedade de Fomento Fabril, que é a Fiesc de lá, carinhosamente chamado de Sofofa, e apresentei o projeto. E no final eu olhava para as caras, achei que as caras estavam muito animadas, até que um dos empresários virou para mim e falou assim: professor, o senhor está dizendo que para incluir as pessoas eu preciso colocar elas mexendo no lixo. Isso não serve para o Chile. Isso é desumano. Eu vou dizer para o senhor o que eu penso. O que é digno da máquina
é indigno do ser humano. Nós temos que levar essas pessoas a fazerem coisas mais frase, nobres. Mais nobres. Recentemente eu estou trabalhando num projeto, ainda a gente não pode dizer, de uma empresa que faz distribuição de água, né, numa grande cidade. Nós estamos incluindo IoT, né, que é o sistema de comunicação, no sistema de medição. Nós vamos acabar com as pessoas que fazem a leitura, porque também é um trabalho indigno. O trabalho dele é fazer uma anotação de consumo andando de sol a sol para depois dar um processamento. Se eu posso fazer isso diretamente. Então, o que nós escolhemos? Ao invés de colocar essas pessoas para fora, nós contratamos cursos técnicos e eles irão cuidar da piscina, retirar vazamento, pequenos reparos em carro, vão poder fazer pequenos reparos em casa, porque eles conhecem aquela comunidade, têm um respaldo de conhecimento dos moradores, e a mesma estrutura que hoje tem um Get Ninja, a gente poderia prestar esse serviço, inclusive dando mais valor ao trabalho, que simplesmente era um trabalho horroroso de anotar um número e andar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, tudo aquilo que é indigno do ser humano, nós vamos ter que pôr a máquina para fazer. Não faz sentido esses trabalhos repetitivos que desvalorizam as pessoas e que as tornam máquinas sem coração dentro da empresa. Elas não são ouvidas, elas são puramente mão de obra. Justo. Nós precisamos de um projeto, e aí acho que é essa discussão que a sociedade precisa ter, de requalificação rápida dessa mão de obra. Se ela não for possível, nós teremos que sim ter uma renda mínima nacional, mundial, estadual, municipal para suprir e trabalhar para que a próxima geração não viva dessa renda mínima. Não adianta nada a gente ter uma bela casa se a gente não tiver um planeta sensacional para colocar essa casa. Não adianta eu ter o carro do ano se eu tiver que andar com ele blindado. De fato. Isso não adianta. Então é o seguinte, nós temos como formadores de opinião, como empresários, como líderes, como governo, o olhar, e a única coisa que a gente tem visto no mundo, principalmente na China, que é o que eu tenho ido mais, é que o cuidado com a educação, cuidado com a formação, é o que vai garantir a inclusão das pessoas no mundo onde a máquina é a ferramenta, mas ela não é o protagonista. Sensacional. Deixa eu Esse processar um ponto, pouquinho. Peraí. esse ponto de vista... Não, eu sensacional. Sensacional. Não, assim, tipo, ele colocou em palavras muito do que a gente tinha discutido com outros até aqui, Uhum. mas numa profundidade, seja ela material ou filosófica, uma profundidade, uma realidade, é isso aí, cara. Uhum. É essa frase, né, que o Que é digno- chileno te colocou lá, Que é digno, que é da, digno máquina, da máquina é indigno do ser humano. Caralho, velho. Não tem outra expressão. A gente fala sobre palavrão, tem coisa que é só o palavrão, cara. Do caralho. Eu vou dar um exemplo prático e concreto. Se alguém se ofender, foda-se. Desculpa a expressão. O cobrador de ônibus Aham. não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Não sem é dúvida. digno, cara. Daqui a pouquinho o motorista não vai fazer sentido. Claro, pensei nisso, automação. E vamos lá, ele tem que ter esse emprego, não tem, ele é estressante, ele está O sofrendo de burnout. cobrador, ele pode ser ele pode daqui a pouco trabalhar na manutenção dos ônibus, Exatamente. na melhora da qualidade do Sem atendimento, dúvida, sem no dúvida. auxílio ao deficiente que precisa. Entende? Aham. Meu Deus, professor. Sério. Tem tantas Galera, possibilidades. se você achar ruim esse episódio, você é indigno. Pelo amor de Deus. Que sensacional. Professor, a gente bom. está muito feliz, viu, Lobão? Obrigado pelo Obrigado. convite. Aham. Tá? Para nós é uma alegria tremenda a gente construir esse canal de comunicação também é importante. A gente está próximo. Temos aí também eventos, coisas que queremos realizar aqui. Obrigado pela oportunidade. E claro, né, se o senhor quiser deixar a rede social, como encontrar o senhor aí, eu sei que o senhor Por tem um favor, trabalho ativo. Tem sim. O meu Instagram, tanto o LinkedIn, é @, né, que é onde a gente se localiza, luiz.com.s.lobão sem acento. Luiz Lobão.
É muito Luiz fácil Lobão. Legal. de achar. O Luiz com S é um detalhe importante, que É. o Luiz pra mim é com Z. Mas ele é francês, foneticamente está correto, que é um ditongo, né? Mas ele vem da França, de Louis. Ah, Que isso aí, coisa linda. Professor, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Parabéns pela amigos. trajetória. Obrigado aí Demais. pelo bate-papo. Podia ter mais pão de queijo e mais café, que a gente ia conversar a tarde inteira. Com certeza. Você que está aí no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha esse conteúdo valoroso aí com seus contatos, com seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Eu, Tamaturgo @sou Felipe Rangel. e esse foi mais o Empreender Cast. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.